pessoal. Então, hoje nós viemos aqui para gravar um vídeo sobre esse tema, o que é ser desperto, despertar, que é um tema que tanto auxilia, mas também, ao mesmo tempo, tanto confunde muitas pessoas ao longo do seu caminhar dentro de se autoconhecer, nós poderíamos dizer assim. Pois bem, o que acontece? Em diversas oportunidades, onde nós fizemos alguns vídeos, nós já abordamos sobre a egrégora aqui que trabalha comigo, com a gente, a nossa egrégora, ela não gostar muito desse termo, despertos. Primeiro porque ele acaba fazendo uma espécie de uma separação dos que estão e dos que não estão. E, enfim, mas então eu resolvi gravar esse vídeo para abordar um pouquinho sobre o que talvez, no nosso entendimento, seja realmente se estar desperto ou buscando o despertar, porque a gente entende num primeiro entendimento que total desperto ninguém ainda está, até porque senão já estaríamos na condição de mestre de nós mesmos. Então nós estamos num caminho, buscando um despertar, para trazer a alusão a essa palavra que tanto se usa. Pois bem, vamos lá. Quando a gente vai buscar o significado da palavra despertar, a gente entraria lá no acordar, estar saindo de uma forma, de um paradigma, de uma ilusão, para entrar numa realidade. Seria mais ou menos essa definição que a gente entende. Então, estamos despertando do quê? Esse é o primeiro questionamento, a primeira reflexão que nós queríamos trazer. E dentro disso, nós já abordamos em diversos vídeos sobre processos que a alma, que nós mesmos experienciamos em diversas encarnações, chegando nesse momento, nesse estágio atual, onde nós estamos despertando de nós mesmos, despertando de um sistema, de uma forma de viver que sempre esteve presente aqui nesse planeta. Então, nós estamos fazendo, sim, esse movimento de despertar. Porém, cabem algumas considerações para a gente entender, elucidar um pouco melhor esses processos. Então, vamos lá. No primeiro entendimento, eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Imagine uma pessoa que ela acabou vivendo toda a sua vida numa cidade bem do interior, uma cidade bem pequena, com poucos habitantes. Então, para ela, até toda a sua bagagem nessa encarnação, tudo que ela conhece, é baseado nas realidades que ela encontra nesse local, seja de costumes, seja de crenças, tudo que ela vai desenvolvendo, tudo que ela vai fazendo ao longo da vida, se baseia nesse conceito, nesse modelo de sociedade onde ela está naquele momento. A gente poderia pegar essa pessoa e simplesmente jogar ela de paraquedas numa cidade como Los Angeles, por exemplo. No momento que essa pessoa ela cai de paraquedas dentro de uma cidade dessas, onde ela não entende a língua, onde ela vê tudo diferente, outra velocidade, uma série de coisas, você começa a tentar imaginar quantos paradigmas essa pessoa ela precisa quebrar para se adaptar naquela realidade onde ela foi colocada. Imaginem que, num primeiro momento, vem aquele instinto de sobrevivência. Eu sobrevivia, eu vivia assim lá naquela minha realidade, e aqui eu preciso buscar algumas formas de eu conseguir sobreviver. Depois, vem algumas formas de entender aquele local, de entender uma percepção que as pessoas vivem de uma forma totalmente diferente do que ela tinha por realidade até naquele momento. E nós estamos falando, por exemplo, uma pessoa do Brasil, né, numa cidade muito pequena, que vai dentro do Ocidente, para um outro país, uma cidade muito grande. Imaginem colocar essa pessoa, então, no Oriente, totalmente diferente. Nós temos muitos paradigmas, muitas formas de viver aqui nesse planeta, dependendo do local, da cultura e tudo mais. Então,
Isso é um exemplo de como você acaba conhecendo novas formas aqui, encarnado, de estar experienciando, de estar vivenciando coisas que até então você muitas vezes não tinha nem ideia que aquilo existia, que tinham pessoas que viviam daquela forma, que faziam aquelas coisas. Então você vê que de forma física aqui nós temos vários meios, várias formas de entender, de quebrar os nossos paradigmas só com a própria fisicalidade. Então, quando a gente vem para esse conceito de despertar espiritual, que é o intuito da nossa conversa aqui, também seria mais ou menos uma similaridade com isso. Nós, como alma aqui encarnados no planeta Terra, nós também temos alguns paradigmas, algumas crenças, algumas vivências, memórias, tudo isso é o que compõe a experiência de diversas encarnações que nós tivemos aqui nesse planeta e que formam o que a gente entende. E detalhe, nós nem nos lembramos dessas encarnações passadas, então a gente vem aqui com um esquecimento de tudo isso e apenas traz alguns traços, como, por exemplo, você está nessa vida atual e você tem alguns traumas, alguns medos. Dando um exemplo, uma pessoa que ela chega com um medo de avião, ela talvez nunca andou num avião, mas ela traz isso. Então, imagine você estar buscando conhecer coisas, sendo que você não lembra também da bagagem que você traz. Então, isso é um ponto importante da gente entender esse processo de despertar. Então, vamos lá. Quando nós estamos despertando, o nosso entendimento aqui é que nós estamos fazendo um mergulho para dentro de nós mesmos. Nós estamos saindo desse sono para relembrar coisas, para quebrar paradigmas, tirar crenças, tirar uma série de coisas que vão nos conduzindo para uma verdade de alma, uma verdade de quem nós somos, para onde vamos, o que estamos fazendo, ou, enfim, é autoconhecimento, não tem como ser diferente. E dentro disso também vão surgindo muitas confusões de quem está com a razão, como que é, por que eu sou desperto, o fulano não é desperto. Então, nesse contexto que a gente não concorda muito com essa terminologia, embora ela é bem importante, a gente despertar de nós mesmos. Mas vamos lá, vamos tentar entrar em algumas outras situações aqui. A gente confunde, durante a nossa própria caminhada, o despertar com conhecimento. E nós poderíamos dizer, existem muitas pessoas que, quando você observa elas realmente são como se elas fossem enciclopédias ambulantes. Elas têm conhecimento sobre tudo, sobre diversos planetas, diversas origens, raças, isso pegando só um exemplo, poderia ser qualquer outro tema. E quando nós começamos um processo, e não estou dizendo que ele não é importante, nós vamos fazer um mergulho para entender, para descobrir, para estudar diversas coisas que vão fazer nós nos conectarmos, fazer nós buscarmos esse mergulho interior, olhar para dentro. E aí que entra um pequeno ponto. Muitas vezes nós vamos muito longe nessa busca de entendimento e de conhecimento e esquecemos de olhar para dentro. E nós temos exemplos disso quando você pega que conhecimento, ele não é um sinônimo de estar desperto, porque o estar desperto seria o que você faz com esse conhecimento. Como que isso engrandece a sua alma, como que isso sobe a sua vibração, o seu quociente energético, que é o que, no fim das contas, importa para você expandir como alma. Não ter o conhecimento apenas, mas também vivenciar, também fazer usufruir de tudo que você está estudando. Então, é importante, sim, nós conhecermos, nós buscarmos entendimentos, assuntos, porém não apenas ficar freneticamente buscando isso. A gente tem exemplos, já comentamos também em algumas lives,
se você pega um ser que ele tem muito conhecimento, muita inteligência, porém tem uma moral muito baixa, nós vamos cair naqueles seres mais perigosos, que é o que a gente costuma chamar aqui, dar uma denominação de sombras. Então, aqui a gente pode ver que você ir para um caminho de luz, ir para um caminho de ascensão pessoal, interna, não vai apenas para essa linha de você ter conhecimentos e entendimentos. Você precisa fazer isso ser usado pela sua alma para estar crescendo. E um outro exemplo que a gente pode dar aqui, que eu gosto sempre de ficar analisando, pensando e entendendo como que toda essa movimentação de forma coletiva e de despertar, que é a palavra que se usa mais para isso, está realmente ocorrendo no dia a dia. A gente poderia chegar aqui no próprio momento que o Brasil está vivendo. Todo mundo sabe que o Brasil ele vive como é que a gente pode chamar? Uma polaridade hoje. Uma polaridade, essa é a palavra mais correta. Em qual sentido? Que há uma divisão, principalmente nessa última eleição que a gente teve, entre metade da população confia num lado, outra metade confia em outro lado. E aí a gente pode entrar no conceito espiritual para fazer uma reflexão, tá, pessoal? Esse é o intuito. Você vai encontrar muitos espiritualistas que eles afirmam, juram de pé juntos, que tal lado é o lado que vem da luz. E você vai encontrar outro lado espiritualista dizendo que o outro lado é o realmente da luz. Aí fica aquela pergunta: se a gente colocar tudo isso como despertos, afinal, a luz está de qual lado? Está auxiliando quem? Entende? Então, dentro do próprio meio espiritual, não se tem uma convergência para um ponto. E é por isso que eu também sempre optei aqui por não abordar sobre esse assunto, porque o entendimento que vem da nossa egrégora, não do Henrique, da nossa egrégora, é que o que precisa andar, vai andar, porque isso é um projeto do nosso Cristo, do Jesus Sananda, não um projeto que ele fica refém na mão aqui do que a gente vai fazendo como coletividade. Claro que tem a importância da coletividade, sim, porém é um projeto muito maior do que apenas isso. Mas prosseguindo. Então, dentro disso também, nós já abordamos em outros vídeos, em outros momentos, sobre como se tivesse um exército enviado pelo Cristo para fiscalizar também aqui na nossa superfície quem é da luz, quem é das sombras. Então, claro que eu estou aqui falando de forma para buscar a reflexão. Isso não existe, entendeu? O Cristo sempre ensinou a gente a não julgar. Ele não ocuparia do seu tempo enviando pessoas para fiscalizar quem é, quem não é, isso, aquilo. Então, por isso que a gente até aborda muito sobre não ficar comentando sobre o trabalho de outras pessoas, tudo mais. A gente entende sempre que tudo que é luz vai se mostrando, vai caminhando e as próprias pessoas vão ressoando nos momentos adequados com o que é necessário para elas e estarem fazendo o seu caminhar. Mas eu comentei sobre isso também para a gente fazer uma análise. O que é realmente estar desperto? E pegando essas pequenas analogias que eu acabei trazendo aqui, nós vamos sempre cair no mesmo caminho, no mesmo ponto, que é estar desperto é estar se conhecendo, é estar abrindo coisas para você mesmo, é estar entendendo. Imaginem que você começa a ter algum entendimento, que a vida não é só isso. Daqui a pouco você vai lá e estuda, lê alguma coisa sobre seres multidimensionais, seres interplanetários, e você abre o seu paradigma para analisar, para refletir, para buscar entender
que talvez você não seja só isso, que talvez existam mesmo muitas moradas na casa do Pai, que talvez a vida não termine aqui quando você desencarna, que não é apenas isso. Então você começa a abrir os seus paradigmas, a se questionar, a buscar se entender. Por isso que é jogar no coração. Quando você vai analisar, por exemplo, uma mensagem que vem dos seres de luz, eles dificilmente vão estar dizendo assim: se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso. Entende? Não, geralmente as mensagens que eles trazem para a gente vêm exatamente para chegar nesse ponto, para você ir buscar alguma coisa dentro de você, para você se fazer entender disso e poder fazer a sua caminhada de uma forma mais harmônica, expandindo você como alma. Então, no nosso conceito aqui, estar desperto é isso, é quando você está aberto, se abrindo para novas possibilidades, para novos paradigmas, buscando entender mais sobre você mesmo, buscando entender quem você é, buscando entender seus melhoramentos, buscando entender as suas sombras. Isso também tem muita confusão. Muita gente tem aversão ou tem medo de falar sobre as próprias sombras, quando, na verdade, as suas sombras, as minhas sombras, as nossas sombras, elas são as nossas maiores forças, porque ali você tem experiências, nós temos experiências, mesmo que elas sejam experiências não muito positivas, porque assim nós chamamos de sombras, elas trazem a experiência para você pegar aquilo e fazer diferente, fazer um aprimoramento do seu próprio ser. Então, você estar desperto é isso, não é você conhecer, entender todas as coisas. É importante, mas o mais importante de tudo sempre vai cair em você. Afinal, é você com você mesmo. Nós estamos aqui fazendo isso nesse momento, cada um buscando o seu aprimoramento, o seu melhoramento. Isso também é importante a gente entender. Muitas vezes nós vamos pegar todas essas coisas que nós temos a aprimorar e entender que nós somos seres ruins, que nós só vivemos coisas ruins. Não é isso. Nós estamos fazendo aprimoramentos da alma, e isso é divino. Isso é a coisa mais espetacular, talvez, que nós poderíamos estar fazendo aqui. E isso tudo, individual, que cada um está fazendo, é isso que vai moldando a nova Terra, que tanto se fala, para irmos transitar no mundo de regeneração, de quinta dimensão. E também já abordamos em alguns outros momentos que você ter conhecimento sobre todos esses assuntos que a gente aborda espiritualmente falando, isso não quer dizer muita coisa. Aliás, quer dizer sim, porque você vai com isso para quem realmente consegue pegar essas coisas e fazer a sua viagem interna, é importante sim. Mas quantas pessoas, a gente já fez esse questionamento, que talvez não entendam nada disso que a gente está falando, elas fazem de forma natural também o seu caminhar dentro de se expandir. Tem pessoas de várias outras, a gente poderia chamar religiões, credos, culturas, que elas fazem um caminho totalmente diferente desse que talvez a gente esteja fazendo, mas elas estão também fazendo uma expansão muito positiva. Então, ser desperto é você estar se abrindo, despertando desse sono, a gente pode chamar assim, que muito tempo nós estivemos dormindo, para você mergulhar de vez, definitivamente, para dentro de você mesmo. Então, que caminho a gente pode seguir? O que pode auxiliar? Como nós podemos estar fazendo isso, despertando de nós mesmos? A gente já fez uma live aqui, inclusive falando que talvez o nosso maior inimigo hoje somos nós mesmos. A resistência que nós colocamos em fazer as nossas movimentações serem todas mais harmônicas e mais positivas. E aqui que a gente entra também muito naquele detalhe que nós comentávamos, que é você, é eu, é nós que escolhemos como nós queremos transitar por tudo isso. Porque esse transitar vai acabar também caindo dentro do autoconhecimento, dentro de você entender
a sua alma, entender quais caminhos, quais energias, quais coisas vão deixando você mais harmônico, deixando você mais alegre, colocando você em estados vibratórios mais alinhados com a sua essência. Então, para nós despertar, ser desperto, é isso, é você buscar sempre novas visões, novos paradigmas, estar aberto a tudo que pode estar vindo até você. E sempre entendendo que você também é a espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, nós todos somos seres espirituais. E entendendo que existe um amor maior, que existe uma força maior que rege tudo isso, que é a própria criação, o Cristo, Deus, que vai nos guiando, dentro disso nós temos um caminho todo a percorrer de autoconhecimento para chegarmos nesse objetivo que temos por enquanto aqui como almas encarnadas no planeta Terra. Então, isso era o que eu queria abordar sobre esse tema, o que é ser desperto, mas não para vir aqui também trazer uma definição e para que todos saiam daqui dizendo, bom, o que é ser desperto é aquilo que o Henrique falou lá. Não, seria muito mais para que cada um fizesse as suas próprias análises, as suas próprias reflexões acerca desse tema, para que possamos caminhar individualmente e também coletivamente de uma forma totalmente construtiva. Então, espero que esse vídeo possa estar auxiliando de alguma forma a todos. A gente segue aqui nos nossos trabalhos. Então, gratidão e um abraço a todos.